Bendito seja o Senhor. Amém? Que pena que nós não temos mais visitas. Seria bom que tivéssemos. Aliás, para os homens que estão aí, no domingo que vem nós estaremos anunciando uma grande programação de homens. Glória a Deus. Mas vai ter muito trabalho vocês, viu? Mas é muito trabalho. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 1, verso 35. Marcos 1, 35. Até o verso de número 45. Marcos 1,35. Tendo levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Então foi para toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Pai, em nome de Jesus, fale ao nosso coração nessa noite. O teu Espírito Santo nos visite, abra o nosso entendimento, a nossa alma, o nosso ser, e tu reveles a nós o teu desejo, através dessa tua palavra, para os nossos dias. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, Marcos é o menor dos evangelhos, dos 4 evangelhos. E ele, alguns dizem que ele traz a mensagem de Jesus como servo. Mas na verdade a palavra servo aparece apenas 3 vezes em todo o evangelho de Marcos. Mas a palavra Senhor aparece sistematicamente nesse evangelho. É um evangelho que nós podemos compreender com grande facilidade. Os primeiros capítulos de Marcos tratam de vários assuntos, incluindo curas, libertações, restauração familiar e aí por diante. E o primeiro objetivo deste livro está nesse texto que lemos. Jesus ultrapassando as fronteiras dos relacionamentos humanos, alcançando todos os povos. O objetivo desses capítulos de Marcos mostra isso, que Jesus ele ultrapassa todas as fronteiras. Eu vou falar sobre elas. Usaremos nessa noite apenas 2 acontecimentos para mostrar isso, para mostrar Jesus ultrapassando
todas as barreiras para alcançar os povos. A primeira fronteira que Jesus ultrapassou, a primeira barreira, foi a realidade espiritual decadente daquela época. A palavra demônio, ou espírito imundo, ou Satanás, aparece 23 vezes nos primeiros 5 capítulos do Evangelho de Marcos. E a gente sabe que quando há uma ênfase, é porque tem um ensino. Quando a palavra aparece num texto bíblico uma vez, você fala o quê? Ela aparece 2 vezes, você liga a antena. Ela aparece 3 vezes, é porque tem um ensino por trás disso. E essa palavra, nos primeiros 5 capítulos, essas palavras correlacionadas, demônio, Satanás, ou coisa dessa natureza, aparecem com ênfase. E por 4 vezes, Jesus é abordado com a seguinte expressão: que tenho eu contigo? Por 4 vezes, essa expressão aparece. Jesus estava lidando com a classe social mais horripilante da sua época. É engraçado como os ambientes mudam, aquela época para a nossa época. Hoje os meios de comunicações, eles tentam dar uma roupagem nova. Autores como Paulo Coelho, que lidam com o ocultismo, ganham ibope. Outros grupos promovem sensacionalismo com expulsões de demônios. Parte do capítulo 5, e eu quero que vocês abram no capítulo 5 e fiquem abertos o texto, traz o relato de um endemoniado, para nós exemplificarmos a quebra dessas barreiras, dessas fronteiras de relacionamentos. Essa é a nossa proposta. A primeira proposta dessa noite é mostrar, através desse texto do capítulo 5, como essa fronteira espiritual foi quebrada. Esse texto do capítulo 5 fala a história do demônio de Gadara, que se maltratava todo. Esse texto narra a separação, a segregação de alguém que está preso ou estava preso pelo diabo. Guardadas as devidas proporções de uma possessão demoníaca, os bullies, especialmente o bullying estudantil, revela motivos de hostilização por parte de muita gente. E as diferenças sociais que nós temos hoje se tornaram plataformas que constroem barreiras relacionais. Como exemplo, mendigos, homossexuais, grupo LGBT, crentes, católicos. Existem barreiras, existem diferenças, e essas diferenças que nós temos hoje em dia, elas se tornaram plataformas, bases, que constroem essas barreiras relacionais entre os seres humanos. Se alguém é muito diferente de mim, não serve para estar no meu círculo. Houve um tempo, eu já disse aqui, que os crentes lá no Brasil eram minoria e sofriam muito. Eu já dei o exemplo da minha pessoa que fui apedrejado em Jundiaí, em praça pública. Jogaram pedras, porque era crente, estava pregando o Evangelho. Então as diferenças
se alguém é muito diferente de mim, não serve para o meu ciclo. O texto de Marcos retrata a situação daquele rapaz. Vejam bem, a primeira coisa é que ele tinha família. E essa família é quem permitiu que ele tivesse acesso ao mundo do ocultismo. De uma forma ou de outra, essa família permitiu que ele se envolvesse com o ocultismo. Ele se abriu aos demônios. Observem o que Jesus falou da nossa casa interior. Está em Marcos capítulo 3, verso 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. Só então lhe saqueará a casa. É necessário que o ambiente familiar fosse propício para aquele jovem, para que ele se tornasse um endemoniado. O sofrimento dele lá fora era decorrente de uma fragilidade gerada dentro da sua casa. Ele não ficou endemoniado do dia para a noite. Ainda que tivesse uma família, depois que ele foi dominado pelo maligno, o jovem adquiriu sentimentos autodestrutivos e ele começou a ferir a si mesmo. Talvez vocês falem, pastor, o senhor está falando de uma coisa utópica. Vocês não sabem o que acontece com pastores. Vocês não sabem quantas vezes eu já fui chamado para ir em casas para expulsar demônios. De crianças que estavam batendo a cabeça em paredes e com voz de leão. Se perguntar ao pastor Carlos, certamente ele também já passou por essas experiências. E era alguém com família. E você vai estudar, você acaba vendo que havia uma brecha familiar. Esse rapaz do texto de Marcos, ele mudou os seus hábitos. Uma inquietação o acompanhava de dia e de noite. E ele não dormia. A insônia não é somente causada pelo peso das preocupações, mas é o resultado de um sentimento vazio de alma. É o resultado de uma insatisfação relacional consigo mesmo. Alguém que tem insônia é porque ela não está se relacionando bem consigo mesmo e não consegue determinar ao seu próprio corpo, à sua própria mente: descanse. Sabe o que a Bíblia fala para aqueles que servem ao Senhor? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. A família é a maior responsável pela saúde de seus membros. Repitam comigo: a família é a maior responsável pela saúde dos seus membros. E Jesus foi lidar com os problemas relacionais. Mas Jesus quebrou as barreiras relacionais do mundo espiritual daquele jovem. A primeira coisa que ele fez, ele o chamou pelo nome, ou perguntou-lhe o nome. Capítulo 5, verso 19. Ele diz: qual é o seu nome? O Senhor resgatou o nome dele. Ele diz: quem é você?
Algo interessante na resposta do rapaz. O rapaz não fala assim: meu nome é João, Pedro, Marcos ou Alfredo. Ele diz assim: meu nome é Legião, porque somos muitos. É como se ele estivesse dizendo: não tenho mais personalidade própria, recebo domínio de outros. E o que um adolescente que se infiltra no mundo das drogas faz? Não é obedecer a outros? Não é fazer o que outros querem? Ele perde a sua identidade, ele perde o seu nome. Será que Jesus não sabia o nome daquele rapaz? Ele precisava perguntar: ô Geonaldo, como é que você chama, Geonaldo? Irmãos, aquele grupo que possuía aquele rapaz se revelou incapaz de cuidar de si mesmo ou do próprio rapaz. Eles sequer conheciam o valor do rapaz. Eles não sabiam que aquele rapaz era alguém tão importante. Pastor, mas a Bíblia não diz que aquele rapaz era tão importante. Diz que Jesus atravessou o mar, foi naquela cidade e falou só com aquele rapaz. Entrou no barco e foi embora para o outro lado, depois que ele foi curado. Jesus revelou o valor do ser humano. Aquele rapaz, ou como qualquer outro, ou como qualquer um de nós, tem um grande valor. E quando o Senhor pergunta o nosso nome, Ele está dizendo qual é a sua identidade, por quem ou por que você é chamado por isso. É porque Ele está interessado em nós. A segunda atitude de Jesus se refere ao aspecto do ambiente familiar. Ele resgatou o nome daquele rapaz. Ele resgatou as emoções daquele rapaz. Ele restaurou a sua saúde emocional. Em seguida, o verso 15 do capítulo 5 diz assim: o viram assentado, vestido e em perfeito juízo. O mesmo rapaz. Eles passaram, olharam, e o rapaz estava lá, vestido, bonito, provavelmente barba feita, cabelo penteado. E eu acho interessante, é por isso que eu gosto do grego, a expressão perfeito juízo. Sabe qual é a palavra grega para perfeito juízo? É sinfonia. Alguém já viu um maestro tocando uma sinfonia? Quando todos coordenadamente tocam o instrumento. Essa palavra sinfonia em grego, por sua vez, ela é formada por duas palavras: mente e som. Um som que vem da mente. Ou seja, quando eles passaram, olharam e falaram assim: que camarada equilibrado é aquele. Jesus faz isso. Ele equilibra a nossa vida. Ele nos põe no centro, no eixo. Ele nos coloca no prumo. Ele faz isso. E ele pegou aquele rapaz e mudou o seu ambiente familiar. Jesus veio em uma sociedade altamente comprometida com o mundo das trevas. Era uma idolatria terrível. Reis entregaram filhos nas mãos de demônios.
queimavam os próprios filhos. E na época de Jesus, no mundo, no panteão grego-romano, existiam sacrifícios horrendos. E aquele mundo daquela época era altamente comprometido com as coisas das trevas, onde as forças religiosas não podiam correr parelha com eles. A religiosidade judaica não podia confrontar aquele povo. Hoje, os valores sociais estão comprometidos com as trevas muito mais do que uma vez. Terceiro, Jesus resgatou a sua identidade familiar e ensinou o verdadeiro valor espiritual. Verso 19 diz que ele queria seguir a Jesus. Jesus falou: não fique na sua casa com os seus. Nenhum valor espiritual dura sem uma construção familiar. Nenhum valor espiritual dura sem uma construção familiar. Se você não resgatar a sua casa, a sua família, o seu ambiente, não tem valor espiritual. Não vale. Por isso a família é importante. A primeira barreira que eu disse para os irmãos foi essa relacional. A segunda, Jesus quebrou as barreiras no campo social, que é o texto que nós lemos do verso 40 ao 45 do leproso. Eu imagino que vocês saibam tudo sobre a lepra. Quem aqui não sabe o que é uma lepra? Levanta a mão. Quem não sabe o que é lepra? Todo mundo sabe. Mas se não sabem tudo sobre lepra, o que sabem faz com que nós mantenhamos distância. Hoje é chamado hanseníase. Vejam bem, mesmo que a gente não saiba muita coisa, quem é que quer viver aqui como leproso? Levanta aí. Pastor, estou disposto. Quero conviver com o leproso. Pode levantar, gente. Eu tenho um lugar bom para mandar para vocês. Um leprosário. Tem alguém aqui? Irmãos, este rótulo milenar de não ficar perto do leproso não funcionou para Jesus. O leproso se aproximou e disse para ele assim: me ajuda. Ele falou: o que queres que eu faça? Esse texto mostrou com que intensidade Jesus penetrou nas sociedades. Ele penetrou nos lugares sociais, onde esses lugares eram reprovados. Ele se aproximou, ele permitiu a proximidade de leprosos, a proximidade de prostitutas, a proximidade de endemoniados e até mesmo de pessoas corruptas ao seu lado. Ele permitiu que um ladrão andasse com ele por 3 anos. Judas, sabendo que iria ser traído, ainda permitiu que ele andasse com ele. O problema não é saber quem os outros são. O problema é saber quem nós somos. Guarde bem. Não adianta nós sabermos o que os outros são, sem sabermos quem nós somos. Será que nós somos suscetíveis às contaminações? Ou somos agentes transformadores? Viver dentro de uma redoma religiosa não resolve. Viver aqui dentro
É muito fácil. O leproso pediu para Jesus: se quiseres. Jesus disse: eu quero. Se quisermos, mudaremos o mundo. Se quisermos. Jesus disse: eu quero. Jesus o inseriu na sociedade da época. Jesus não pegou o leproso, falou assim: você está curado e acabou. Ele disse: vai, te mostre ao sacerdote, volte ao lugar do seu convívio, mostre que você pode ser aceito de novo, mostre que você pode ser recebido de novo. Vá à sua comunidade, viva a vida comunitária, vá cumprir seu papel dentro da sociedade. Jesus não quer que ninguém viva isolado. Ele poderia ter feito como muitos de nós fazemos: ó, não volta lá mais não, eles não te aceitaram, eles não querem você, eles te expulsaram. Jesus está dizendo: eles não sabem o que fazem. Perdoe-lhes. Você está curado. Cadê o neto? O neto me questionou essa semana sobre o que fazer com os muçulmanos. Volte. Se eles derem abertura, vá. Encontre. Resgate. Seja um agente transformador. Eu tenho dito que a rede social é poderosa. Infelizmente ela tem sido usada apenas para ter likes. Eu uso apenas para fazer com que as pessoas digam: que bom, pá, gostei, não gostei. E o YouTube está cheio de vídeos. Você abre assim a página do YouTube, aparece um boi lá todo transformado, e você clica para ver o boi transformado, todo musculoso, bonitão lá. Aí não é nada daquilo, mas é só para você clicar. Só existe transformação quando nós olhamos nos olhos, encaramos, conversamos, dialogamos. Jesus parou para ouvir o leproso. Ele atravessou o mar para cuidar de um endemoniado. E nós? Sabe o que o apóstolo Paulo aprendeu disso? Ele diz assim: se você tem oportunidade de fazer o bem e não faz, você está pecando. Você está pecando. Já fiquei feliz porque eu ouvi aqui que teve alguns que correram atrás do lixeiro, viu, gente? Os que não sabem essa história depois me perguntem. O que é correr atrás do lixeiro? Então Jesus veio para romper as barreiras relacionais e para romper as barreiras sociais. O mundo vive uma grande briga, branco-preto, homem e mulher e um terceiro sexo. Vive esse absurdo, porque não querem mais se relacionar. Viver. E a proposta de Jesus é essa. Quantos de nós queremos ser agente transformador? Quantos de nós queremos fazer diferença nesse mundo? Tocar pessoas
Quantos? Vocês vão... Quem é mais velho do que eu aqui? Acho que só tem o irmão Donizete. Então eu e ele estamos correndo parelho aí na velhice. O neto também é mais velho. Mas quando vocês chegarem na nossa idade, vai ver que muita coisa foi deixada sem fazer. Eu deixei muita coisa por fazer, que poderia ter feito. Muita coisa. Mas ainda é tempo. Ainda é tempo. Eu quero te desafiar a ler o Evangelho de Marcos nessa perspectiva. O que eu posso fazer? Como é que eu posso romper com essas fronteiras? De que forma? A primeira notícia: entre dentro da sua casa. Veja como é que está o ambiente lá. Trabalhe essas relações. Depois olhe para o leproso. Olhe para o endemoniado. Olhe para dentro da sua casa. Vamos orar? Te louvamos, Senhor. Te bendizemos. E clamamos ao Senhor que nos leve a esse desafio de olharmos para dentro da nossa casa. Enxergarmos a estrutura do nosso lar. De que forma nós contribuímos para que os nossos filhos, os nossos queridos, sejam fortalecidos ou enfraquecidos espiritualmente, nos seus relacionamentos, nas suas tensões diárias. Nos ensine, papai. E o teu Espírito Santo tome conta de nós e nos leve a bom termo. No nome de Jesus.